Barbárie policial. A PM paulista age como milícia e promove uma chacina no litoral do estado. O governador Tarcísio dá apoio à ação. Busca e apreensão. Mais uma bolsonarista vai responder à justiça, dessa vez a deputada Carla Zambelli, envolvida com ataques ao sistema eleitoral. O mundo dá voltas. O advogado Cristiano Zanin, tão atacado por Sérgio Moro, vira ministro do Supremo. Demorou, mas veio. O Banco Central finalmente reduz os juros. Era o que faltava para o país entrar em novo ciclo de crescimento. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, começando agora. Esta foi uma semana para consolidar o giro político vivido pelo Brasil nos últimos 6 meses. Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula na Lava Jato, na fase mais dura, quando o presidente estava preso em Curitiba, estava sob perseguição judicial. Cristiano Zanin tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. Declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o ministro Cristiano Zanin. Foi uma posse discreta, como deve ser, no Supremo, mas muito concorrida. Mais de 800 pessoas compareceram, autoridades de vários poderes, advogados, juristas, muito concorrida. Mas sem grandes discursos, sem falas retumbantes. A gente tem imagens aqui, inclusive o presidente Lula esteve na posse e na saída disse apenas uma frase: "Estou feliz". Foi dado o recado. Zanin é o ministro mais jovem nesta composição do Supremo Tribunal Federal. Poderá ficar no cargo até 2050, quando vai completar 75 anos de idade. A importância da posse de Zanin no Supremo não foi o ato em si, mas o simbolismo político que ela envolve. 6 anos atrás, Zanin estava sendo maltratado por Sérgio Moro nas audiências lá em Curitiba. Vocês se lembram? Aqui a gente tem uma imagem, olha, o Zanin ao lado do Lula, o Sérgio Moro arrogante, não aceitava nenhum pedido do Zanin, tratava como se fosse um advogado de segunda linha. Eram cartas marcadas, né? Ali era um julgamento fajuto, tudo combinado entre o Sérgio Moro, que era o juiz, e os procuradores, o Ministério Público, o Deltan Dallagnol e os outros. E ali ele usava toda a arrogância dele do cargo para fazer política e destratava o advogado. O Zanin teve coragem de construir a tese e capacidade técnica de construir a tese do lawfare. O que é o lawfare? É a ideia, é o conceito de que você utiliza a justiça politicamente para perseguir os adversários. Tem tese sobre isso, tem juristas internacionais de outros países que escrevem sobre isso. O Zanin foi lá na Europa, buscou depoimentos, buscou pareceres, foi construindo essa tese, inclusive em debates nas universidades, fazia defesa de Lula nas audiências e, ao mesmo tempo, foi construindo essa tese no debate público, jurídico, e venceu. Foi muito importante, muita gente não acreditava que seria possível reverter toda aquela onda. Então, tem um simbolismo muito grande ele virar ministro do Supremo agora, até porque o perseguidor, o Sérgio Moro, queria muito esta vaga, que agora está com o Zanin. Vocês se lembram? O Moro mandou prender o Lula em 2018 para que ele não fosse candidato, favoreceu o Bolsonaro, em parceria com os militares, e aí virou ministro da Justiça do Bolsonaro. Sempre de olho, uma vaga no Supremo. Ele achava que ali aquele cargo de ministro da Justiça seria uma ponte para chegar ao Supremo Tribunal Federal. Só que o Bolsonaro, quando abriram as vagas para o Bolsonaro nomear, ele deixou o Moro de lado, desprezou, o Moro foi usado, né, e acabou saindo do governo porque viu que, apesar de ter feito tudo que o Bolsonaro queria, não ia ganhar de presente a vaga no Supremo Tribunal Federal. O Moro se lambuzou no bolsonarismo e perdeu. E esta semana assistiu o advogado que ele tanto perseguiu e maltratou, virando ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, é uma imagem forte. Vamos olhar também para esta foto, esta outra imagem. Sérgio Moro, padrinho de casamento
da Carla Zambelli. Isso aqui tem 3 anos. Foi no começo de 2020. Naquela altura, o Moro era ministro do Bolsonaro, ministro da Justiça, e a Zambelli, uma das principais deputadas bolsonaristas. Estavam os dois juntos, né? Símbolo daquele momento de poder da extrema-direita no Brasil. E esta semana, em que o Zanin toma posse no Supremo, a Carla Zambelli também sente o que significa ela ter atuado da forma como atuou ao longo dos últimos anos. Quem é a Carla Zambelli? É aquela deputada que na véspera da eleição, agora em 2022, saiu com uma arma na mão, perseguindo um cidadão em São Paulo. Achava que podia fazer isso, porque estava imune, né, pelo bolsonarismo. Eles achavam que iam ganhar a eleição, iam implantar um regime fascista no Brasil, autoritária, espalha fake news. E esta semana sofreu busca e apreensão, determinada pelo Supremo. Por quê? Porque a Carla Zambelli está envolvida num caso muito complicado. Vocês se lembram daquele hacker que conseguiu entrar nas conversas do pessoal da Lava Jato de Curitiba e comprovou que eles combinavam tudo com o Sérgio Moro? Vocês se lembram dele? O Delgatti? Pois é. O Flávio Delgatti, ao entrar naquelas conversas e conseguir vazar depois, ele mostrou que a Lava Jato era um jogo de cartas marcadas. Só que depois, é um sujeito com uma história meio complicada, ninguém sabe muito bem por que ele fez isso. Ele passou para o outro lado, ou tentou. A Carla Zambelli, olha aqui a imagem, a Carla Zambelli junto com o Delgatti, cooptou o Delgatti para o bolsonarismo na campanha do ano passado. Queria que ele entrasse nas urnas para mostrar que as urnas eleitorais não eram seguras. Não conseguiram, mas houve o pedido para que ele entrasse no sistema. Inclusive o Delgatti foi preso e no depoimento à polícia disse: a Carla Zambelli me levou para conversar com o Bolsonaro e o próprio Bolsonaro me perguntou se eu conseguiria entrar numa urna eletrônica para quebrar o sigilo da urna. Ou seja, ele está dizendo que o presidente, o então presidente da República, propôs um crime contra a democracia brasileira e a Carla Zambelli foi a intermediária. Ela que fez a contratação. Tem registro dos pagamentos da equipe da Carla para o hacker. Da Carla Zambelli para o hacker. Então, ela se enrola bastante. A polícia fez busca e apreensão na casa da Carla Zambelli e prendeu o hacker Delgatti. Enquanto o país dá estas voltas, a economia dá bons sinais. A gente já vinha acompanhando. A bolsa em alta, a inflação em baixa, o dólar também vinha caindo. Agora aconteceu mais um fato importante. Agências de classificação de risco melhoraram a avaliação do Brasil, dizendo que a economia está mais sólida. A equipe do Haddad conseguiu aprovar a reforma tributária, arcabouço fiscal, e o Brasil bateu recorde de balança comercial em julho. Foi o melhor julho da história. O que é balança comercial? Tudo que a gente exporta e tudo que a gente importa. O saldo é positivo, como nunca houve na história brasileira, e deve ser um recorde 2023 na balança comercial. Isso ajuda a deixar ainda mais sólida a economia. O que faltava? Baixar os juros. A gente vem dizendo isso toda semana. E agora, finalmente, o Copom, o Banco Central, do Roberto Campos Neto, bolsonarista, não tinha mais saída. Baixaram os juros. 0,5 ponto percentual. Ainda assim, o Brasil tem a maior taxa de juros real do planeta. Nós estamos com uma taxa de juros ainda acima de 13%, inflação a 3%. Então, se você faz 13 menos 3, dá 10% de juros reais. Não existe isso em lugar nenhum do mundo, né? Mas é o começo. É uma trajetória de queda e isso vai incentivar os empresários, investidores a tirarem dinheiro do banco e botarem em investimento real, em novos empreendimentos. Isso, teoricamente, para 2024, deve gerar mais emprego, melhorar o clima geral na economia brasileira. Nesta semana também saiu a informação de que o Campos Neto, que demorou tanto para baixar os juros, e a gente dizia, faz isso porque é bolsonarista. E a turma dizia, não, ele é um técnico. Técnico? A reportagem mostrando que durante a campanha ele não só foi votar com a camisa amarela para marcar o voto no Bolsonaro, como participou ativamente, organizando planilhas com pesquisas que orientavam a campanha do Bolsonaro. Então é um presidente do Banco Central que age politicamente e por isso atrapalhou a retomada da economia brasileira, mas teve que se dobrar à realidade,
baixou os juros e agora o Brasil tem tudo para retomar um ciclo de crescimento econômico com estabilidade a partir de 2024. Quem vai para a panela de pressão esta semana é a Polícia Militar de São Paulo, que promoveu uma chacina no litoral do estado. Agiu como milícia. Tudo começou com a morte de um PM, né? Um crime terrível, uma violência. O crime tem que ser combatido, não resta dúvida em relação a isso. Mas não se combate o crime com mais crime. E o que a Polícia Militar fez foi criminoso. Partiu para uma operação de vingança indiscriminada, aleatória, invadindo comunidades. Existem denúncias de que os PMs foram chutando as portas, invadindo casas, praticando tortura contra moradores. Ah, mas são vizinhos, tinham envolvimento com o crime. Não é assim que se faz, porque você não combate o crime praticando mais crime. Se a ideia é, não tem que dar moleza para criminoso, e para policial criminoso, que age como agiram os PMs no litoral paulista. Foi muito grave. Até agora o balanço aponta 16 mortos na Baixada Santista, relatos de invasão de casas e tortura. O ouvidor da polícia, né, que recebe as denúncias, Cláudio Silva, disse que o Guarujá, município no litoral de São Paulo, vive, abre aspas, um clima de terror. Que polícia é essa que aterroriza o cidadão que paga os impostos e mantém a polícia? O homem apontado como suspeito pela morte do PM Patrick Reis se apresentou à polícia e pediu: vamos parar com essa matança aí. O problema é que o governador Tarcísio apoiou a ação da polícia, disse que ela foi feita de forma profissional. Olha, o Brasil precisa enfrentar esse tema da polícia militar, não é só em São Paulo. Inclusive estados governados pelo PT, pela esquerda, também sofrem com a violência policial. É uma questão institucional. A PM acha que está acima da lei. Isso tem que acabar. Inclusive o debate. Precisamos de uma polícia militarizada? Ou deveria haver uma unificação das polícias? Tem que fazer o debate. A extrema-direita tenta intimidar, porque quem se apresenta para fazer esse debate, eles dizem assim, está defendendo o bandido. Não está defendendo o bandido. Policiais que fazem o que fizeram no litoral paulista, esses sim agem como bandidos e perdem a moral para combater o crime. Então, na panela de pressão, a PM paulista e o governador de São Paulo. Bom, na mesma semana em que os juros finalmente caíram, expondo a hipocrisia dos que faziam a defesa de Roberto Campos Neto, o bolsonarista, à frente do Banco Central, nesta mesma semana, nós oferecemos um cafezinho especial para um outro economista, Márcio Postman, que foi duramente atacado pela imprensa convencional brasileira. O Márcio Postman foi indicado pelo presidente Lula para presidir o IBGE e foi alvo de todo tipo de ataque, como se o Lula não pudesse nomear o presidente do IBGE. Queriam que ele nomeasse quem? Um economista do campo adversário? O Márcio Postman é um economista que não reza pela cartilha do Campos Neto, da Faria Lima e dessa imprensa que defende o Campos Neto e que dizia que o Campos Neto é um técnico bolsonarista. Está comprovado. O Márcio Postman, professor doutor pela Unicamp, tem posições diferentes dos economistas liberais. Nunca rezou por essa cartilha de que tem que privatizar tudo, de que o mercado tem que mandar em tudo, de que o Estado não serve para nada. Ao contrário, ele faz a defesa de que sem Estado não tem desenvolvimento no Brasil. E é a verdade histórica no Brasil. Mas o Postman foi tratado como se fosse um economista de segunda classe, simplesmente porque não concorda com as posições desta imprensa que é porta-voz da Faria Lima. Então, importante que o presidente Lula tenha bancado a presença de Márcio Postman no governo, e a gente lembra, né, essa mesma imprensa que atacou tanto Postman nunca se importou com a destruição do IBGE, feita pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, outro que era tratado como se fosse um grande economista, afundou o Brasil. Então, um cafezinho
para o Postman, que teve a coragem, e tem, de fazer a defesa de ideias que não são as ideias dominantes no meio econômico no Brasil. Um cafezinho especial e uma boa gestão, porque o IBGE precisa ser recuperado. É importantíssimo para o Brasil, é estratégico. Um cafezinho especial para o Márcio Postman e para o novo IBGE.